Este jovem é Hibiki. Hoje é o dia do exame simulado, então após terminar seu exame, ele esperou por seu amigo próximo, Daichi. Daichi estava muito preocupado, sem saber se fez bem no teste, enquanto Hibiki estava completamente o oposto, extremamente calmo porque ele era muito inteligente. Os dois pararam em um café para discutir seus planos futuros sobre ir para a universidade ou encontrar um trabalho. Daichi queria tirar a carteira de motorista após entrar na universidade e conhecer garotas que ele gostava. Ele de repente lembrou-se de algo interessante e pegou o telefone de Hibiki para fazer algo. Daichi baixou um aplicativo chamado Nika. Recentemente, este aplicativo estava muito popular porque podia lhes dizer a causa de sua morte de maneira muito realista. Houve até rumores de que algumas pessoas morreram exatamente como o aplicativo havia previsto. Depois que Hibiki enviou sua foto para o aplicativo, o sistema notificou que levaria algum tempo para analisar. Em seguida, os dois foram para a estação de metrô. Daichi notou uma garota chamada Nisha com a distância, que também parecia ter acabado de terminar o exame simulado como eles. De repente, ambos receberam notificações do aplicativo de que suas mortes haviam sido analisadas. Junto com isso, havia um vídeo mostrando um descarrilamento de trem esmagando pessoas. Eles se viram morrendo esmagados pelo trem do metrô, e a cena do incidente era bem aqui. Ambos ficaram ansiosos, sentindo que algo estava errado. Assim que estavam prestes a sair, já era tarde demais. O trem avançou em direção a eles a uma velocidade incrível e então descarrilou. O espaço ao redor escureceu de repente. O sistema Nika notificou que, se ele quisesse viver, lhe daria uma chance. Após Hibiki escolher a opção de viver, um aplicativo de jogador foi baixado automaticamente em seu telefone. Logo depois, Hibiki recuperou a consciência gradualmente. Ele não podia acreditar que, apenas alguns minutos atrás, este lugar ainda estava normal. Agora, tinha se transformado em uma pilha de destroços. Daichi também recuperou a consciência lentamente. Enquanto ambos estavam confusos e querendo pedir ajuda, algo se moveu na frente deles. Um demônio negro apareceu, arrastando os mortos para comê-los. Do outro lado, Nisha também estava apavorada ao presenciar a cena. Seus movimentos chamaram a atenção dos demônios. Quando um demônio investiu contra Nisha, ela acidentalmente invocou um demônio de pele azul que cortou a cabeça do outro demônio. Daichi também ativou uma invocação sem querer, invocando um pequeno demônio que podia disparar gelo. Hibiki correu e disse a Nisha para segui-lo. Os três subiram para um terreno mais alto e olharam para baixo para ver os demônios que acabaram de invocar protegendo-os. Eles correram para um canto e Nisha mostrou a eles a tela do seu telefone. Nela estava uma imagem do demônio que ela havia acabado de invocar. Hibiki contou como o sistema havia perguntado se ele queria viver. E semelhante a ele, Daichi e Nisha também foram perguntados o mesmo. Ele fez uma dedução de que possivelmente aqueles que escolheram a morte tiveram seus demônios automaticamente convocados. Os três correram para fora da cidade e viram o caos por toda parte. O governo anunciou que o estado sofreu um desastre natural, então a taxa de mortalidade foi extremamente alta. Daichi ligou para a família, mas perdeu o sinal depois de falar por um momento. Quando a equipe de resgate chegou e quis entrar no túnel para resgatar as vítimas, foram parados por pessoas vestindo roupas estranhas. Eles se apresentaram como a equipe especial de resposta a desastres do governo. Este lugar agora estaria sob seu comando direto. Os soldados de resgate estavam irritados porque não sabiam se as vítimas do desastre ainda estavam vivas, mas foram impedidos de entrar. Devido à perda de sinal, Nisha não pôde ligar para sua família e estava muito preocupada. Como Daichi e Hibiki já tinham chamado suas famílias, provavelmente estavam bem. Os dois decidiram acompanhar Nisha até sua casa. Depois ela tentou ligar várias vezes, mas ainda não conseguiu. Ela pediu desculpas aos dois por envolvê-los nisso. Ambos sentiram que com a situação caótica atual, deveriam ficar juntos. À noite, Daichi foi comprar água enquanto Hibiki e Nisha conversavam. Ela disse que se soubesse que isso aconteceria, não teria participado do exame simulado. Hibiki sentiu como se estivessem sendo testados por alguém usando o aplicativo. Depois de voltar com água, os dois jogaram pedra, papel, tesoura felizes. O resultado foi como antes. Hibiki ganhou e recebeu a garrafa de água. Algo estranho desceu do céu para onde eles estavam. Enquanto todos se perguntavam o que era, a esfera no topo se expandiu e explodiu. Depois daquela explosão, outra esfera se formou. Ela atirou freneticamente bombas e balas, atacando as pessoas ao redor. E aqueles que não conseguiram escapar a tempo perderam suas vidas. Quando a esfera mirou em Hibiki e Nisha, ela invocou seu demônio para bloquear o ataque. O sistema notificou que havia um novo vídeo de morte. Hibiki abriu e ficou chocado ao ver a morte de Daichi lá dentro. Por trás, Daichi dirigiu um grande veículo no demônio e então explodiu. Na fumaça, o demônio ainda não estava morto, mas gradualmente reapareceu. Ver a morte de seu melhor amigo deixou Hibiki extremamente irritado. Ele ativou o sistema de invocação e uma grande onda de poder irrompeu. O pessoal da equipe de resposta a desastres ficou impressionado quando o viram invocar a besta divina, Byaku. Sob o comando de Hibiki, Byaku desviou das balas, saltou para arranhar o demônio e então o atingiu com um raio para destruí-lo.
Ele correu para o local do incêndio e ouviu a voz de Daichi. Ele foi retirado da explosão por um dos pequenos demônios de Nisha. A equipe especial de resposta a desastres, chamada JBS, imediatamente os cercou e os levou para sua sede. No veículo, todos os três foram algemados e tiveram seus telefones confiscados. Hibiki não entendia por que o governo sabia que isso aconteceria, mas abandonou os cidadãos. O comboio foi levado ao edifício do parlamento. Após entrar, os três ficaram impressionados com a grandiosidade do lugar. Um homem de cabelos brancos se aproximou e todos o saudaram. Daichi e Nisha foram levados para uma sala de vidro, enquanto Hibiki foi conduzido para outro lugar. Ele perguntou por que apenas ele estava sendo levado separadamente. A mulher disse a ele que revelariam a verdade para ele. Atrás da porta, havia um enorme sistema de computadores. Ela se apresentou como vice-comandante Sako. Por muito tempo, a JBS foi encarregada de monitorar uma barreira que cobria o Japão para proteger seus cidadãos. Esta barreira era um sistema espiritual, e se fosse quebrada, os misteriosos fenômenos inimigos invadiriam e os atacariam. E Hibiki havia invocado Byakko, uma das 4 bestas divinas da China. Uma pessoa comum não poderia invocar um demônio tão poderoso. Neste setor, ninguém jamais havia invocado um demônio tão poderoso quanto ele. Desde os tempos antigos, havia muitas maneiras de invocar demônios. JBS havia pesquisado e integrado isso em telefones para invocar demônios. Pessoas normais não conseguiriam acessá-lo. No entanto, alguém criou um aplicativo e o distribuiu para que cidadãos pudessem baixá-lo e invocar demônios. Hibiki estava muito chateada por saber que isso aconteceria. E além disso, este lugar tinha equipamentos extremamente modernos, mas eles não os usavam para ajudar os cidadãos e egoisticamente os mantinham para si mesmos. O comandante de cabelos brancos explicou que os demônios que apareceriam mais tarde seriam ainda mais terríveis do que aquele que ele havia acabado de destruir. Havia 6 seres de nível de desastre equivalentes aos 6 dias seguintes, e eles teriam que detê-los ou o mundo seria engolido e desapareceria. Esses 6 eram chamados de Septentriones. Hibiki tinha invocado o Tigre Branco, Byakko. Portanto, ele tinha a capacidade de ajudar a JBS a destruir os setentrionais. Os cientistas da JBS, após pesquisa, perceberam que o aplicativo do jogador era completamente diferente do aplicativo que eles tinham projetado. No dia seguinte, Nisha perguntou o que aconteceria com eles. Hibiki a tranquilizou dizendo que nada aconteceria desde que ficassem no lugar. Naquela noite foram levados para casa por Sako. Ela disse que, de acordo com o acordo, levaria Daichi e Nisha para casa, mas Hibiki teria que se juntar a eles na luta. Daichi tentou impedir Hibiki porque era muito perigoso. Infelizmente, a cidade onde a família de Nisha morava estava coberta de fumaça, e a estrada à frente estava congestionada. Eles a consolaram que nada de ruim aconteceria. Agora iriam para um campo de refugiados encontrar a família de Nisha. Chegaram a um prédio grande onde muitas pessoas já tinham vindo buscar abrigo. Sako devolveu seus telefones a eles e saiu. Apesar de procurar no quadro de informações, ainda não tinham informações sobre a família de Nisha. Ela ficou muito nervosa quando não conseguiu encontrar sua família. De repente, um demônio atravessou a porta de vidro, assustando todos e fazendo-os fugir. O demônio mirou em um menino jovem. Hibiki não pôde mais ficar parado e convocou Byakko para levá-lo para fora. Sako, que não tinha dirigido muito longe, viu Byakko lutando. Depois que um demônio foi morto por Byakko, uma horda inteira de demônios invadiu. Daichi queria invocar um demônio para ajudar, mas seu pequeno demônio ainda não havia sido recriado. Daichi queria parar Hibiki, argumentando que, embora ele tivesse grande poder, isso não significava que ele tinha que arriscar sua vida lutando. Quanto a Hibiki, ele queria usar seu poder para salvar as pessoas. O número de demônios voadores continuava aumentando. Felizmente, Sako veio ajudar, dizendo que não viu nenhum jogador por perto. Era possível que um telefone quebrado estivesse automaticamente convocando demônios. Eles se dividiram. Hibiki ficou para matar demônios enquanto Sako correu para encontrar o telefone. Ela encontrou um jogador morto com um telefone que continuamente convocava seus demônios. Ela imediatamente esmagou o telefone para interromper a convocação. Os cidadãos que testemunharam a luta de Hibiki temeram que ele os atacasse. O menino que ele salvou anteriormente falou para agradecê-lo. Depois disso, os três se encontraram com o comandante. Eles perceberam que a situação atual era extremamente séria, então decidiram ficar para ajudar. O comandante deu a eles sua primeira missão, encontrar o cientista do JBS que desapareceu após o Septentrione ter aparecido. Antes de partir, Hibiki sugeriu que os outros dois ficassem para trás, mas Daichi não podia deixar seu amigo próximo ir sozinho, então ele discordou. Daichi estava encantado por ter comprado outros demônios na loja de aplicativos. Embora um pouco receoso do poder que agora possuía, Hibiki ainda precisava usá-lo para proteger aqueles que ele estimava. Após pegar o metrô, os três chegaram à área de Osaka e encontraram o pessoal do JBS nesta filial. Aqui eles também conheceram dois novos jogadores, Hinako e Kita. Assim como o grupo deles, esses dois haviam se juntado ao JBS ontem. O jovem Kita tinha uma personalidade teimosa. Ele não queria participar da missão de busca e saiu sozinho para caçar demônios. O grupo foi ao laboratório subterrâneo do doutor, Kano. Não havia sinais de luta nem qualquer indicação de que ela havia deixado o prédio, como se a cientista tivesse desaparecido da Terra.
Kita, enquanto matava demônios e destruía telefones dos mortos, avistou acidentalmente um demônio voando furtivamente no céu e correu atrás dele. Daichi não entendia por que, agora que eles eram todos jogadores, eles não foram designados para matar demônios, mas estavam realizando essas outras tarefas. Com certeza, o comandante tinha outra agenda. Naquele momento, o sistema relatou que a parede de barreira estava sob ataque. A barreira da JBS tinha muitas paredes, então normalmente não poderia ser quebrada de fora. Inexplicavelmente, o sistema de repente relatou um erro devido a um hacker atacando seu sistema. Camada por camada, a proteção estava sendo destruída pelo hacker. Hinako perguntou por que eles não podiam simplesmente desligar a rede para parar o ataque. O velho recusou porque se fizessem isso, Osaka perderia a proteção mágica. E os setentrionais os invadiriam e atacariam. Hibiki percebeu que o comandante sabia disso com antecedência, por isso ele havia atribuído a missão de vir aqui. O aplicativo notificou sobre um novo vídeo de morte. Hinako assistiu e viu que era a morte de Kita. Hibiki disse para ela olhar em volta para ver onde estava. Então ele correu para avisar a equipe para localizar aquela área. Enquanto o velho o repreendia, dizendo que ele estava fazendo algo inútil, a funcionária já havia localizado a área e descoberto que o hacker atacando o sistema estava em um parque perto dessa área. O comandante os contatou e disse para irem rapidamente parar o hacker. Equipes próximas viriam para apoiar. Hibiki queria esclarecimento, perguntando se ele já sabia disso antecipadamente. O comandante apenas deu uma resposta ambígua sem lhe dar uma resposta direta. Kita, enquanto perseguia o demônio, entrou em um parque abandonado. De repente, 2 demônios apareceram por trás e atacaram. Eram demônios com rosto de cavalo da mitologia. Kita imediatamente convocou um guerreiro de pele vermelha para lutá-los. Apesar de não serem individualmente poderosos, eles eram numerosos e continuamente convocados. Enquanto desviava de um ataque de um demônio, Kita estava caindo em direção a um espinho de ferro afiado. Pensando que morreria ali, teve a sorte de Hinako aparecer a tempo e seu demônio voador o puxar para cima. O demônio com cara de cavalo, querendo aproveitar a oportunidade para atacar, foi morto pelo tigre branco de Hibiki. Todos ficaram aliviados por terem chegado a tempo. Daichi disse que encontraria o hacker controlando os demônios e convocaria os demônios que ele tinha acabado de comprar. Inesperadamente, eles foram muito inúteis, assustando-se e dispersando-se assim que entraram. Sako ligou para Hibiki para informá-lo que apenas o grupo dele havia chegado lá com segurança. Outros grupos no caminho foram todos mortos. O comandante disse-lhe para encontrar rapidamente o hacker, que estava a cerca de 50 metros deles. Hibiki disse a Daiki e Nisha para encontrar o hacker enquanto ele e os outros ficariam e lutariam. Apesar dos 3 se apoiarem na batalha, ainda era muito difícil porque havia muitos inimigos e todos estavam exaustos. O comandante ordenou o uso de Omadon, um novo vírus que o cientista havia inventado. Sako estava preocupado porque usá-lo sem o cientista seria muito perigoso. No final, ela teve que obedecer. Imediatamente, todos os demônios inimigos congelaram e não podiam se mover. Eles seriam incapazes de atacar por um curto período. A esta altura, Nishia e Daichi também tinham avistado o hacker. Quando ela convocou seu demônio azul, ficaram chocados ao ver que a pessoa sentada dentro era na verdade a cientista. Logo depois, um demônio de alto nível matou o demônio de Nishia e a jogou de uma altura. Kita imediatamente controlou seu demônio para pegá-la. As pessoas na sede também ficaram alarmadas ao saber que o hacker era a cientista. Ela tinha sido completamente doutrinada pelo inimigo e apenas seguia ordens. O tigre branco e o demônio de Hinako atacaram o demônio de alto nível juntos, mas surpreendentemente, ele podia bloquear seus ataques com uma mão. Então, atingiu o demônio de Hinako com um raio, matando-o. Hibiki disse a Kita para se juntar a ele para atacá-lo. O hacker agora havia atacado a última camada defensiva do sistema. O tigre branco avançou contra o demônio. Quando ele criou um escudo para bloquear, o demônio de Kita atacou por trás e o matou. Daichi também seguiu o plano e usou uma barra de ferro para destruir o sistema que o hacker estava usando. Quando todos pensaram que tinham conseguido, o demônio de antes ainda não estava morto. De repente, ele lançou um raio em Kita e Hibiki. Kita imediatamente empurrou Hibiki para longe, mas ele mesmo levou o golpe e perdeu a vida. O sistema de hackers foi ativado novamente, destruindo a camada final de defesa. Após a batalha, todos estavam feridos. Hibiki ficou chocado ao ver que Kita havia morrido. Eles não conseguiram mudar o futuro. A camada defensiva desapareceu e o desastre de Septentrione apareceu e entrou em Osaka. Hibiki se culpou profundamente por ter sido descuidado, o que levou à morte de Kita. Ele foi levado pelos funcionários da JBS para uma posição para se preparar para a batalha com o Septentrione. Era uma entidade gigantesca voando lentamente para o centro. Filas de tanques militares dispararam contra ela, mas sem sucesso. O Septentrione liberou pequenos demônios que se prenderam aos tanques, fazendo-os explodir. Um homem de cabelos brancos sentado na ponte conversou com um demônio poderoso, dizendo que os humanos eram insignificantes diante disso. Sako anunciou a reunião de equipes de jogadores ao longo do caminho do Septentrione para bloqueá-lo.
Isso era apenas uma parede de carne. Daichi também queria entrar na batalha para ajudar todos, mas como seu nível de demônio era muito fraco, ele não pôde se juntar à equipe de combate. Ele foi designado para a equipe médica para ajudar os outros. Antes de entrar na batalha, Hinako disse a Nishia para ficar aqui com Hibiki. Ele estava agora afundado em culpa pela morte de Kita e precisava de alguém ao seu lado. Hibiki estava com a força principal na última linha. O comandante disse a ele que Kita morreu protegendo-o, o que foi honroso. Aqueles sem poder eram apenas lixo, então não havia necessidade de se preocupar com eles. O Septentrione havia entrado na cidade. Centenas de jogadores controlam demônios para atacá-lo, mas tudo em vão. O Septentrione lançou apenas uma onda de ataques e destruiu completamente a primeira linha de defesa. Nishia correu por toda parte procurando por Hibiki. Ela perguntou a um membro da equipe onde ele estava. Quando soube que ele estava no prédio da frente, ela correu para lá. Quando o Septentrione alcançou a segunda linha de defesa, usou magia para disparar um raio de destruição no quartel-general. A cidade inteira tremeu violentamente. A camada protetora externa do quartel-general foi completamente destruída, e mais um ataque faria Osaka cair. No subsolo, após o ataque do Septentrione, tudo ao redor estava congelado. Até a equipe médica havia sido destruída. Daichi estava extremamente preocupado e chamou Hibiki, dizendo para ele descer, afirmando que se continuasse a seguir as ordens da JBS lá em cima, ele morreria. Ele decidiu ir para a linha de frente lutar ao invés de ficar aqui assistindo as pessoas morrerem. O comandante disse que ele era um tolo, mas não precisava se preocupar, porque alguém já havia substituído essa posição. Era ninguém menos que Nishia, que estava correndo até o telhado procurando por Hibiki. Como ele tinha saído montado em seu tigre, os dois não puderam se encontrar. Nesta linha de defesa, aqueles que controlam demônios voadores, incluindo Hinako, atacaram o Septentrione, quando um demônio explosivo correu em direção a ela e explodiu. O tigre branco de Hibiki bloqueou. Ela disse-lhe para recuar rapidamente para a linha de defesa traseira, mas ele recusou. O tigre branco lançou um raio, mas o Septentrione não foi ferido. Em vez disso, atacou mais ferozmente. O tigre branco também foi abatido e caiu no chão. Os demônios imediatamente miraram no tigre branco e Hibiki, e todos na equipe correram para protegê-lo. Quando recuperou a consciência, viu penas de demônios voadores caindo por toda parte. Muitas pessoas perderam suas vidas protegendo-o. Hinako estava agora também gravemente ferida com sangue fluindo continuamente. Ela disse que Nishia tinha ido àquele edifício para procurá-lo. Enquanto ele caía em desespero, o misterioso homem de cabelos brancos apareceu. Ele se apresentou como Oko, um amigo do comandante. Ele disse que Hibiki havia sido arrastada para essa batalha. Hinako ficou gravemente ferida, protegendo-o, e agora a pessoa restante estava prestes a ser arrastada para essa batalha também. Ele percebeu de repente que era Nishia. Ela havia recebido ordens para substituir a posição de Hibiki e proteger a última linha de defesa. Oko pensou que tudo era por causa dele. Aqueles com poder causariam mais ou menos perigo para aqueles ao seu redor. À medida que o Septentrione se aproximava, Nishia invocou um novo demônio. Todos ficaram chocados. Era nada menos que a deusa Hime. O velho não sabia quem eram esses jovens para terem demônios tão poderosos. Hime destruiu os demônios explosivos que estavam correndo, depois atacou o Septentrione com uma onda de choque. Embora Hime fosse muito poderosa, a força física de Nishia era limitada, e ela não conseguia controlá-la por muito tempo. O Septentrione começou a reunir energia para liberar um feixe de luz mágico. De repente, foi atacado pelo tigre branco de Hibiki, fazendo com que redirecionasse seu ataque para o céu. Aproveitando essa oportunidade, o tigre branco exerceu todo o seu poder para destruir o núcleo do Septentrione, fazendo-o desaparecer. Todos ficaram felizes que a campanha contra o Septentrione tinha sido bem sucedida. Inesperadamente, neste momento, ainda tinha algum poder restante e estava prestes a mirar em Hibiki quando foi cortado ao meio por um demônio. O homem que possuía o demônio se aproximou. Ele disse que era um ex-membro do JBS e atualmente odiava o JBS profundamente. Ele disse a Hibiki para ir com ele. As pessoas na sede ficaram alarmadas quando não viram mais a presença de Hibiki. Ele tinha desaparecido. O homem que levou Hibiki era o líder do exército rebelde que tomou a filial do JBS em Nagoya, chamado Ronaldo. Ele era um ex-membro do JBS, então ele sabia muitos de seus segredos. Daichi e Nishia se esconderam em caixas de papelão e se infiltraram no exército secreto para chegar a Nagoya e encontrar Hibiki. Os dois estavam extremamente preocupados depois de receberem o vídeo de morte sobre a morte de Hibiki. De acordo com os cálculos, o próximo lugar que o Septentrione atacaria seria Nagoya. A cientista, após muitos dias de inconsciência, recuperou a consciência. Ela imediatamente começou a trabalhar na restauração do sistema que havia destruído. Sako foi para casa, lembrando-se da primeira vez que se encontraram há vários anos. Ele a convidara para se tornar vice-comandante porque, segundo ele, aqueles com habilidade deveriam ocupar posições que merecem. Em um restaurante em Nagoya, um par de irmãos estavam hospedados lá. Eles eram da JBS, e depois de chegarem em Nagoya, perderam contato com a sede.
Hoje eles continuariam sua missão de entrar no território dos rebeldes para a investigação. Eles usariam um túnel que os rebeldes não conheciam para entrar. Daichi e Nishia andaram pela cidade e viram que a cena aqui estava tão devastada quanto em Osaka. À frente deles havia uma multidão de cidadãos se reunindo. De repente, um homem que parecia um bandido se aproximou, assustando-os. Ele pegou água e comida de uma caixa e entregou aos refugiados. Ele disse que o governo atual havia abandonado o povo, então eles não tinham escolha, a não ser cuidar de si mesmos. Mas, ao olhar mais de perto, aquelas porções de comida eram da JBS. Talvez essas pessoas tenham roubado comida da JBS e a fornecido aos cidadãos. De repente, um grupo de demônios apareceu do nada e os atacou. Daichi queria ajudar invocando demônios, mas eles ainda eram demônios covardes que estavam assustados com o inimigo. Só quando Nishia chamou Hime é que todos eles foram destruídos. Os rebeldes neste lugar, ao ver que eram jogadores, os cercaram. Em uma sala onde estavam jogadores feridos, essa garota era médica do JBS no exército secreto. Os jogadores a culpavam porque o JBS sabia de tudo, mas abandonou os cidadãos. Na verdade, eles não sabiam de nada e apenas seguiam as ordens do comandante. Ronaldo veio e disse para pararem de culpá-la. Então ele também devolveu o telefone de convocação para a garota. Embora ela pertencesse ao JBS, seu inimigo, ela precisava disso para proteger os outros. Ela queria saber por que ele tomou essa filial. Ronaldo revelou um segredo para eles. Depois que todos os Septentriones foram destruídos, o comandante Yamato implementaria uma ditadura. Ele lideraria o novo mundo e os fortes estariam sob seu comando. Ele não estava fazendo afirmações infundadas. Anteriormente, ele era um inspetor nomeado pelo governo na JBS. Depois de algum tempo, ele descobriu que Yamato era um conspirador. Para ele, eles eram apenas ferramentas para ajudá-lo a chegar ao topo. Nada mais, nada menos. Ronaldo levou Hibiki para a sala de controle deles. Embora este lugar estivesse mais degradado em comparação com o quartel-general de Hibiki, eles tinham demônios poderosos que podiam lutar contra o Septentrione. A doutora da JBS também disse timidamente que se juntaria a eles na luta contra o Septentrione. Yamato nesse momento estava jogando xadrez sozinho. Ele pensava que eles eram tolos que logo perceberiam a dura realidade. Este mundo não era para os fracos. Desde jovem, Yamato era um gênio com uma atitude extremamente arrogante, menosprezando os subordinados. Seu clã pesquisava há muito tempo maneiras de invocar demônios. Quando aplicado a Yamato, inesperadamente a erupção de poder foi enorme. O demônio que ele invocou foi o Leão Negro Cerberus. O Leão Negro era extremamente feroz e perdeu o controle, atacando os cientistas. No incêndio, quando Cerberus apareceu diante de Yamato, ajoelhou-se diante dele. Algum tempo depois, Oku veio encontrar Yamato. Ele era tão inteligente que Yamato ainda não era páreo ao jogar xadrez, e assim, eles se tornaram amigos. Voltando ao presente, Oku veio ao Yamato novamente dizendo que Yamato não havia mudado nada comparado a antes. Assim que estava prestes a sair, o telefone de Yamato mostrou uma notificação sobre um vídeo de morte, que era um vídeo sobre a morte de Hibiki. Em Nagoya, Ronaldo levou todos à posição onde o terceiro Septentrione apareceria. Ele sabia sobre isso com base no pacto do clã Yamato. A médica sabia sobre Hibiki, então perguntou por que ele estava seguindo os rebeldes. Ele pensou que se seguisse a JBS, não conseguiria salvar ninguém. O ideal de Yamato era sacrificar outros para chegar ao topo, e ele não queria seguir tal pessoa. Neste momento, Yu veio dizer a Hibiki que havia pessoas afirmando ser amigos dele. Assim que ela terminou de falar, Daichi e Nishia entraram correndo. Os três ficaram felizes em se ver. Eles contaram a ele sobre o vídeo de morte que receberam. Eles queriam que ele voltasse para Tóquio com eles e deixasse essa batalha, mas ele recusou. Ele iria parar o Septentrione que estava prestes a aparecer. Daichi estava muito bravo porque sua morte no vídeo da morte era neste local. Ver que ele ainda estava determinado a ficar deixou Daichi furioso, mas ele também decidiu ficar com Hibiki para lutar contra o vídeo da morte. Nishia falou, dizendo-lhe para não carregar tudo sozinho assim. Os irmãos JBS, enquanto se infiltravam, acidentalmente caíram em um lugar com muitos soldados rebeldes. Eles imediatamente invocaram demônios para lutar. A garota estava muito animada para lutar com demônios. Ela e seu irmão também invocaram seus demônios, o The High Cat e o Warrior Cat. Em um instante, os demônios deles tinham matado todos os demônios dos rebeldes. Ronaldo e Yu também apareceram logo depois. Ele disse aos dois que parassem porque não conseguiriam derrotá-los. Enquanto a situação entre os dois lados estava muito ruim, sem disposição para conversar, mas brigando, o chão de repente tremeu violentamente. Pessoas na sala de controle notificaram Ronaldo que o Septentrione estava prestes a aparecer. Após determinar as coordenadas, surpreendentemente, a posição onde apareceria era onde eles estavam. Um portal mágico se abriu e o Septentrione, com uma forma circular e espinhos, foi invocado. Ronaldo reuniu todos os jogadores pertencentes ao exército rebelde para apoiar. Os irmãos também pararam de brigar e se juntaram a ele para lutar contra o inimigo comum, o Septentrione.
mas a maioria de seus ataques foi ineficaz. Nesse ponto, os espinhos do Septentrione pararam de girar e se cravaram nas paredes de ambos os lados. Libertou uma onda de magia que afastou todos os demônios à frente. Se eles não pudessem derrotar o Septentrione agora, ele destruiria o sistema e Nagoya seria destruída. Quando o Septentrione estava prestes a lançar outro ataque mágico, Hibiki chegou. Seu Fênix de Fogo liberou um poder de fogo aterrorizante contra o Septentrione. Todos ficaram impressionados com aquele poder. Nisha também convocou Jaime para apoiá-lo na luta. A médica chamou um demônio que tocava um instrumento, que tinha uma habilidade especial que enfraquecia os inimigos. O corpo do Septentrione gradualmente começou a rachar. De repente, ele brilhou e o anel se separou. O poder mágico do Septentrione aumentou drasticamente de repente. Hibiki ordenou que o Fênix de Fogo o parasse, mas já era tarde demais. Ela disparou um raio destrutivo que matou a Fênix de Fogo e outros demônios. Daichi percebeu que no vídeo da morte, Hibiki morreria por causa desse raio. Ele imediatamente convocou o Tigre Branco, mas também sofreu o mesmo destino, sendo apagado pelo Septentrione. O sistema no telefone imediatamente relatou um erro e parou de convocar. O Septentrione mirou seu próximo ataque nele. Nesta situação de vida ou morte, o Leão Negro de Yamato entrou correndo, mordeu o espinho do Septentrione e o parou. O clã dele havia modificado e aperfeiçoado as habilidades para demônios. O Leão Negro disparou uma onda de choque que destruiu o Septentrione em um movimento. A tela do sistema também foi hackeada com sucesso pela cientista. Hibiki estava muito bravo por ter tanto poder e não proteger as pessoas. Em vez disso, ele apenas ficou atrás dando ordens, fazendo as pessoas enfrentarem a morte. Para Yamato, eles eram apenas peões, e ele era um peão especial. Ronaldo também se manifestou, dizendo que não podia aceitar o mundo ditatorial, onde os fortes tinham o poder que Yamato queria criar. As pessoas da JBS ficaram surpresas quando souberam desse segredo. Hibiki também invocou novamente o Tigre Branco. Pronto para enfrentar Yamato se ele quisesse machucar os outros? Oko apareceu de repente ao lado dos destroços, dizendo que não esperava que os raios de esperança se confrontassem. Ele disse que Yamato veio imediatamente para cá após receber o vídeo da morte de Hibiki. Yamato afirmou que os próximos Septentronians seriam ainda mais brutais, então Hibiki era apenas uma arma, nada mais, nada menos. Oko então disse que se Yamato não tivesse chegado a tempo antes, Hibiki teria morrido. Então, qual foi a decisão dele? Ir com Yamato ou ficar? Isso seria extremamente importante, afetando o futuro. Ronaldo aconselhou Hibiki a não ir com ele. Uma chama de repente o cercou, impedindo-o de se aproximar de Hibiki. O demônio que apareceu ao lado de Oko falou, dizendo a ele para ficar quieto. Todos ficaram surpresos ao ver um demônio que podia falar assim pela primeira vez. O demônio perguntou a Oko por que ele se aliou a esses humanos fracos. Hibiki perguntou se Oko era um demônio. Ele se apresentou mais claramente como aquele que sempre sofre. Jogadores do exército rebelde convocaram demônios para confrontá-los. Aquele demônio de fogo, com apenas um estalar de dedos, fez todos os demônios explodirem em chamas. Hibiki disse a todos para recuarem. Ele lutaria contra eles. Oko revelou uma verdade. O aplicativo de invocação que eles estavam usando foi criado por ele. Os humanos eram muito fracos e completamente indefesos contra os ataques dos Septentrionians. Então ele criou o aplicativo de invocação para eles usarem contra demônios. Yamato disse a Hibiki que o próximo Septentrione apareceria amanhã. Parece que apareceria em vários locais, Tóquio, Osaka e Nagoya. Atacaria simultaneamente as 3 sedes nas 3 regiões. Somente demônios do mesmo nível que o Tigre Branco de Hibiki seriam permitidos a participar da batalha. Ele assegurou a Yamato que usaria o poder que possuía para destruir o Septentrione. Assim, se ele tivesse ideais equivocados, não os ignoraria. No final, ele decidiu se separar tanto da JBS quanto do exército rebelde para lutar de forma independente. Yamato não capturou Ronaldo, o comandante rebelde, mas deixou que ele comandasse este lugar contra o Septentrione amanhã. Ena correu para perguntar a Hibiki quem era o homem da camisa listrada, mas quando eles olharam, não havia mais ninguém lá. No trem de volta para Tóquio, a mão de Yamato estava ferida e sangrando, mas ele não mostrava sinais de dor. Na mente de Hibiki, ele ainda estava intrigado com a questão de por que Yamato arriscaria usar o portal de teletransporte para vir e salvá-lo. O dispositivo de teletransporte também havia sido ajustado. Naquela noite, todos os funcionários passaram por uma avaliação geral de saúde. Check-up de saúde. Enquanto Hibiki e Daichi estavam conversando e provocando um ao outro, Daichi estava um pouco reservado, diferente de antes. Hibiki percebeu imediatamente e disse que se Daichi e Nishia não tivessem vindo ajudar, ele teria ficado em apuros. Graças a isso, o constrangimento entre os dois foi removido. Na conversa entre a médica e Nishia, os dois também ficaram próximos. Nishia estava curiosa sobre por que ela se juntou à JBS. A médica não escondeu nada, e revelou que anteriormente era apenas uma médica comum. Mas então, um dia, algumas pessoas apareceram dizendo que eram do governo e a convidaram para se juntar à JBS. De qualquer forma, o salário aqui era melhor do que fora, então ela concordou.
Era sabido que ela tinha uma filha pequena, então após se juntar à DBS, sua filha também foi protegida. A médica elogiou Nishia, dizendo que ela estava indo muito bem quando se esforçava ao máximo por seus amigos, pela pessoa que amava. Nishia corou e negou, mas a médica já havia percebido há muito tempo que ela gostava de Hibiki. Lá fora, Daichi estava esperando Nishia sair, e ele foi provocado por Ryo, que foi até a frente da clínica de Nishia. Naquela hora, Hibiki também chegou, e assim que a sala se abriu, vendo 3 homens na frente dela, incluindo Hibiki, ela ficou muito envergonhada e bateu em todos eles, enquanto todos estavam sentados bebendo café, e veio novamente para provocar os dois. Ronaldo, após seu exame, imediatamente foi inspecionar o equipamento. Ele estava muito cauteloso e se preparou totalmente para a batalha de amanhã. Enquanto relaxavam, Eina correu e os repreendeu por serem bisbilhoteiros. Daichi e Hibiki não entenderam por que estavam sendo repreendidos assim. Aconteceu que antes na sala de exame não era apenas Nishia, mas Eina também estava trocando de roupa. Yamato estava à mesa de jantar com os líderes de alto escalão. Eles o culparam por ir para Nagoya e abandonar Tóquio. Se algo acontecesse, quem protegeria suas vidas? Ele silenciosamente os xingou como um bando de lixo. O Septentrione que aparece amanhã terá 3 entidades. Ele atacará simultaneamente as 3 áreas, Tóquio, Nagoya e Osaka. Eles seriam divididos em 3 equipes para lutar. Para destruí-lo, eles precisavam destruir simultaneamente os 3 núcleos dentro do Septentrione. O grupo de Hibiki lutaria em Osaka, então eles foram teleportados para lá. Nagoya estaria sob o comando de Ronaldo, e finalmente, Tóquio seria lutada apenas por Yamato. No dia seguinte, o Septentrione apareceu do fundo do mar. Seu corpo era uma massa redonda cercada por espinhos, rolando em direção ao centro. Hibiki pensou sobre o USB que Ronaldo havia lhe dado. Dentro continha todas as informações que ele havia investigado sobre o clã Yamato. Em Nagoya, todos haviam começado o ataque. Inesperadamente, as escamas externas do Septentrione eram extremamente duras. Eles não conseguiam cortá-las. Além disso, sua taxa de regeneração também era assustadora. As feridas curavam-se imediatamente. Daichi não queria apenas ficar parado e assistir, então ele convocou um novo demônio. De alguma forma, assim que viu o gigante Septentrione, sinalizou que não com a mão, e automaticamente cancelou a invocação. Hinako chamou um demônio semelhante ao que Kita havia usado. Ela usaria isso para vingar-se dele. Se um demônio é forte ou fraco, depende do controlador. O demônio que ela acabou de invocar tinha grande poder, socando um grande pedaço da carne do Septentrione, assim expondo o núcleo dentro de seu corpo. Aproveitando a oportunidade, Hibiki fez o tigre branco rasgar o núcleo e destruí-lo. O Septentrione também se desintegrou. Eles pensaram que tinham tido sucesso, mas inesperadamente a taxa de regeneração do Septentrione aumentou. A partir desses minúsculos fragmentos, ele pôde regenerar um corpo completo, e também começou a contra-atacar disparando os espinhos afiados do corpo. Em Tóquio, Yamato estava sozinho enfrentando o Septentrione. Ele fez seu demônio realizar uma formação que o impediu de se mover. Quando disparou espinhos, todos foram rasgados em fragmentos pelo Leão Negro e explodiram. Ele anunciou aos 2 grupos nas outras 2 áreas que eles iriam cronometrar para destruir o núcleo simultaneamente. No grupo de Nagoya, eles estavam muito desamparados porque não importava o que fizessem, não conseguiam pará-lo. Quando Eina recebeu um vídeo de morte sobre as mortes de pessoas em Nagoya, Hibiki imediatamente ligou para Ronaldo, dizendo-lhe para sair rapidamente de lá. Ele, a médica e Yo se recusaram porque se fossem embora, quem teria a capacidade de impedir isso? Além disso, a morte de Hibiki ontem havia sido alterada, então poderiam fazer o mesmo. Ronaldo instruiu os 2 que, se sentissem em perigo, deveriam sair imediatamente. Ambos concordaram porque não tinham intenção de morrer ali, mas voltariam. Atualmente, o Septentrione havia chegado muito perto do quartel-general. Eina olhou para ele avançando, destruindo o lugar que guardava suas memórias com seu pai, causando uma onda de raiva dentro dela. Quando seu índice atingiu 100%, ela invocou um novo demônio. O demônio tocou apenas uma nota e o Septentrione foi perfurado por enormes pedaços de gelo afiados, revelando o núcleo. Em Osaka, Hinako também havia exposto o núcleo do Septentrione. Depois de saber que ambos os lados haviam exposto o núcleo do Septentrione, Yamato ordenou que seu demônio destruísse a superfície externa do Septentrione. Então, todos os 3 lugares miraram simultaneamente no núcleo para destruí-lo. Uma grande explosão foi criada e o Septentrione foi destruído. Inesperadamente, mesmo estando morto, seus espinhos não desapareceram. Eles automaticamente dispararam em direção ao carro onde o grupo de Ronaldo estava sentado. Hibiki e Nishia chamaram freneticamente Ronaldo e a médica, mas ninguém atendeu. Eina felizmente sobreviveu após ser puxada por Dingo, que arriscou sua vida. Quando ela voltou, chamando todos, dizendo para não estarem mortos, mas ninguém respondeu. Começou a chover e ela gritou, chorando miseravelmente. Ronaldo, a médica e Yu foram confirmados mortos em combate.
Hibiki e Nishia também explodiram em lágrimas com suas mortes. Hibiki olhou para o sol poente à frente e se perguntou o que realmente eram os Septentriones. Era um sonho? Oko apareceu e disse que aquilo era a realidade. Ele disse que não era um demônio, mas que não podia ajudar os humanos porque aquilo era uma prova para eles. Quem estava testando-os era Polaris, a divindade criadora. Polaris concluiu que os humanos não eram a melhor espécie. Os humanos não tinham vontade de progredir, mas continuavam a se fortalecer. Polaris achava que isso ia contra a lei natural, então decidiu destruir a humanidade. A Oko também tinha pensamentos semelhantes aos de Hibiki, que Polaris estava pensando de forma errada, mas não podia lutar contra isso porque ele era a espada sagrada de Polaris. Em outras palavras, ele era um Septentrione. Segundo ele, os Septentriones eram corpos criados por Polaris usados para manter a lei, mas ele era um Septentrione defeituoso, tendo emoções como os humanos. Ele sentia dor e tristeza quando os humanos morriam. Porque não podia intervir para ajudar os humanos, ele criou o aplicativo de invocação para humanos como uma arma para lutar contra Polaris. No espaço à frente, tudo estava sendo invadido pelo vazio. A presença e existência dos humanos desapareceriam como se nunca tivessem existido. Hibiki só conseguia dizer uma coisa, que este mundo estava prestes a acabar. Hibiki acordou e ficou surpreso ao ver a Oko sentado na frente dele. Ele estava entediado, então veio brincar. Ao ouvir a Oko mencionar Yamato, ele perguntou qual era a relação entre eles. A Oko não se escondeu e revelou que eles eram amigos de longa data. Desde o nascimento, Yamato carregava um grande poder dentro dele. Segundo Yamato, um mundo perfeito era aquele onde apenas gênios existiam. Hibiki discordou imediatamente porque como um mundo assim poderia ser chamado de perfeito? Ele disse que Hibiki também nasceu com um grande poder. Até que ele tomasse uma decisão, seria a decisão certa. Ele bebeu o café que Hibiki tinha acabado de fazer, mas engasgou porque estava amargo, então Hibiki lhe deu um cubo de açúcar para ajustar o sabor. A Oko era um Septentrione com emoções, por isso estava sempre mergulhado em sofrimento. Hibiki havia mudado sua visão sobre a Oko. Ele disse que se não fosse inimigo e não tivesse planos, poderia ficar aqui, o que deixou a Oko um pouco feliz. Enquanto os dois conversavam, Daichi e Nisha vieram procurar por ele. Os dois ficaram surpresos ao ver a Oko. Daichi estava preocupado que a Oko tivesse vindo para prejudicá-lo, então ele queria lutar. Mas, felizmente, Hibiki o deteve a tempo. Então ele contou aos dois sobre a verdadeira identidade de Aoko. Embora ficassem um pouco alarmados, confiaram em Hibiki. Nisha estava um pouco confusa porque Aoko estava pairando. Ele imediatamente desceu para andar com os pés, então levantou muitas questões, sem saber se os humanos andam primeiro com o pé direito ou esquerdo. Yamato olhou para fora da porta de vidro, pensando que restavam apenas 3 Septentrones, e seu peito doía. Ao ver isso, o Leão Negro veio apoiá-lo. Eina e Hinako foram chamadas para a sala de planejamento. A missão para destruir o próximo Septentrione precisava do poder delas. Elas baseariam isso nos resultados do exame de saúde e de acordo com a habilidade de cada uma de lidar com o Septentrione. Pouco depois, o Septentrione apareceu. Hibiki ficou preocupado quando apenas Hinako e Eina entraram na batalha. Sako explicou que este quinto Septentrione apareceria na ionosfera fora do espaço. Apenas demônios invocados por esses dois poderiam chegar lá. Fora da Terra, neste momento, o Septentrione havia sido recriado com um tamanho gigantesco. Quando a campanha começou, Hinako imediatamente dançou a dança de sacrifício aos deuses. O deus que ela queria invocar era Shiva, um deus da destruição. Quanto a Eina, ela invocaria um demônio chamado Karma. Era um demônio fascinado por garotas jovens, e Eina era adequada para invocá-lo. Ela timidamente mostrou seu umbigo. Imediatamente, o demônio foi convocado. Assim que o demônio Karma foi convocado, eles o amarraram a um grande pilar. Fora no espaço, o Septentrione tinha reunido poder e estava atirando neles. A barreira protetora foi ativada imediatamente para bloqueá-lo. Quando o deus Shiva viu o demônio sedutor Karma na frente, ficou louco, liberando poder na lança e atirando-a em Karma para purificá-lo. A lança continuou a voar para fora da Terra, destruindo o núcleo do Septentrione. Eles receberam informações de que o Septentrione não tinha mais vida, mas as coisas não terminaram ali. Após a morte, o quinto Septentrione não desapareceu como os Septentriones anteriores, mas caiu diretamente na Terra. Seu volume era de 500 km cúbicos, então nada podia resistir a ele. O escudo protetor foi destruído depois, e todos os cidadãos na cidade abaixo, que não conseguiram evacuar a tempo, perderam suas vidas. Felizmente, a torre continuou intacta. Hibiki perguntou com raiva a Yamato se ele sabia disso de antemão. Ele não refutou, mas disse que se ele tivesse uma opção melhor, que a propusesse. Depois de voltar para o seu quarto, ele viu as informações no USB que Ronaldo lhe tinha dado. Naquela noite, Yamato organizou um banquete, mas apenas ele e o cientista comeram. Os outros não tinham ânimo para pegar nos pauzinhos. Hibiki e Yamato tiveram uma grande discussão sobre as mortes de milhares de cidadãos. Yamato também disse que o principal motivo para reunir todos era pedir opiniões. A invasão terminaria em mais 2 dias, mas havia um problema.
Após derrotar o último Septentrione, eles encontrariam Polaris, a divindade criadora. Hibiki revelou o que a JBS queria fazer, confrontar Polaris. Então eles usariam o coeficiente do algoritmo que haviam pesquisado para criar um mundo de acordo com seus desejos, e esse mundo seria um lugar apenas para gênios. Yamato disse a todos que eles já sabiam de tudo, então não havia mais nada a dizer, e ele foi embora. Quando Nisha estava em seu quarto, ela olhou para a foto tirada com sua família, e tristemente quis ir para casa. Neste momento, Sako veio procurá-la. Ela anunciou que a missão de amanhã foi decidida. Nisha morreria por todos. Para enfrentar o próximo Septentrione, apenas o deus Loki tinha poder suficiente para destruí-lo, e Nisha era a única compatível para Loki possuir. O rosto de Nisha escureceu ao perguntar se seu sacrifício salvaria todos. Depois que Sako saiu, ela se encostou na parede e começou a chorar. Na manhã seguinte, porque estava triste, ela preparou uma refeição farta para eles. Nisha não hesitou em comer. Hibiki notou que sua atitude hoje parecia incomumente alegre. Ele disse que faltavam apenas 2 dias para a invasão acabar, então eles deveriam sobreviver juntos. Apenas Aoko sabia o que estava prestes a acontecer. Ele foi ao quarto de Yamato e perguntou se esse plano estava certo, porque se fosse possuído por uma divindade, nenhum humano poderia suportar e perderia a vida. Ele estava preocupado que Hibiki não conseguiria superar o choque da morte de seu amigo. Nisha, após olhar as últimas mensagens de sua família, saiu com o cajado. Quando o Septentrione apareceu, Hibiki olhou ao redor, mas não viu Nisha em lugar algum. Ele lembrou da atitude dela esta manhã. Parecia que algo tinha acontecido. O sexto Septentrione tinha a habilidade de se replicar. Quando formado, ele se copiaria continuamente e depois devoraria tudo. A tela do sistema mostrou Nisha sendo amarrada a um dispositivo especial. Loki e os outros ficaram muito bravos quando viram Nisha sendo tratada como um sacrifício. Eles queriam que Nisha fosse libertada para então lutarem juntos contra o Septentrione. Mas Yamato respondeu que era inútil. O inimigo tinha a capacidade de replicar infinitamente. Mesmo que seus demônios fossem fortes, eles eventualmente ficariam sem energia. O Septentrione agora havia inundado a cidade. A máquina sacrificial segurando Nisha fechou. Imediatamente, uma enorme formação de invocação foi criada. Nisha gritou de dor no céu. Daichi olhou para o vídeo da morte que acabara de aparecer e ficou aterrorizado. Dentro estava Nisha deitada em uma poça de sangue. Hibiki não hesitou e correu para fora. O deus Loki também foi invocado e possuído Nisha com sucesso, mas eles foram contidos pelo pessoal. O sistema começou a contagem regressiva, até que Loki perdesse o controle. Yamato ativou o sistema para se conectar com Loki para controlá-lo. Loki voou para Tóquio e usou uma habilidade para ativar a veia do dragão subterrânea. Depois disso, o dragão, Sako, foi despertado. Restavam apenas 60 segundos antes de Loki perder o controle. Loki correu para devorar o Septentrione, que estava se replicando continuamente. Após uma perseguição e morte, o dragão, Sako, havia devorado todos os Septentrionianos. A campanha deles tinha sido facilmente bem sucedida, mas agora as coisas estavam apenas começando. Loki estava gradualmente perdendo o controle. Ele tinha recuperado a consciência e não era mais controlado por Yamato. A consciência de vida de Nisha havia assim completamente desaparecido. Hibiki montou no tigre branco para se apressar, mas foi derrubado por Loki, que possuía Nisha. Yamato disse a ele que o que estava diante dele agora não era mais Nisha, mas sim Loki, então ele deveria matá-lo. Hibiki ouviu isso e gritou de dor. Daichi correu até Yamato querendo que ele parasse. Yamato imediatamente disse: "Se você não serve para nada, fique quieto." Ele não parou, mas repreendeu suas ações como inaceitáveis. Eles eram pessoas egoístas que usaram a vida do amigo dele para trocar por sua própria sobrevivência. Quando ele socou Yamato, Daichi foi estrangulado por ele. Loki agora estava voando perto. Numerosos demônios convocados lutando foram todos destruídos por Loki em menos de 5 segundos. Hibiki gritou alto, querendo chamar Nisha para acordar, mas foi inútil. Ele jogou uma bola e o tigre branco saiu correndo para bloqueá-la por ele. Hibiki foi jogado longe, caindo do muro alto. Nesse momento, Yamato apareceu e segurou sua mão. Ele perguntou o que ele estava hesitando e disse a seu demônio para matar Loki. Mas Hibiki não queria ferir Nisha e disse a Fênix de Fogo para parar. O Tigre Branco e a Fênix de Fogo atacaram freneticamente o demônio de Yamato e depois desapareceram juntos. Yamato ficou com raiva e queria bater em Hibiki, mas ele disse que protegeria Nisha porque havia prometido a ela. Loki não os deixou conversar e lançou um feixe de luz. Hibiki jogou Yamato de lado pensando que morreria após aquele movimento. Mas não, ele estava lutando para resistir. A energia da veia do dragão estava surgindo em Hibiki. O dragão, Sako, o escolheu. Yamato sorriu porque ele também tinha a mesma qualidade que ele. Ele estendeu a mão dizendo para ele agarrar, mas ele o empurrou. Ele usaria esse poder para proteger todos. Ele empurrou o poder de Loki de volta e voou para cima. Ele ainda acreditava que Nisha estava viva e chamou seu nome. Na inconsciência deles, eles se viram. Ele implorou para ela não escolher a morte, mas voltar com ele.
Nisha chorou porque não tinha outra escolha a não ser se sacrificar. Em um mundo onde sua família e seus pais não estavam mais lá, ela não sabia mais o que fazer. Ela não tinha uma força de vontade forte como os outros, então como deveria tentar? Hibiki gritou que ser fraco era normal, todos tinham suas próprias fraquezas. Então ele segurou a mão de Nisha e a abraçou. O deus Loki dentro de seu corpo foi expulso. Nisha chorou dizendo que queria viver. Ao ver essa cena, Yamato riu, sem esperar que um milagre acontecesse. Hibiki então perdeu a consciência e ficou deitado na sala de cuidados especiais. Vendo ele assim, todos ficaram de coração partido. Daichi estava bravo consigo mesmo. Se ele fosse mais forte, teria sido melhor. Nisha percebeu que após derrotar Loki, ela poderia convocá-lo. Eina veio e disse para ela não ficar mais triste, porque não era culpa dela. Jingo falou que agora a responsabilidade estava toda sobre eles. Oko ficou esperando no quarto de Hibiki, e como esperado, ele não voltou mais. Dois demônios de alto nível apareceram perguntando por que ele deixou as coisas se arrastarem assim. Ele também não sabia o que era essa emoção, mas talvez ele tivesse começado a amar esses humanos. Os demônios ouviram sua emoção de amor, mas não entenderam o que ele estava dizendo, porque eles só queriam ver os humanos sendo engolidos pela escuridão. O demônio de alto nível se transformou em uma lança para matá-lo. Mas afinal, Oko ainda era um Septentrione. Ele apenas acenou com a mão e o demônio foi suprimido, caindo no chão incapaz de se mover. Então foi esmagado e desapareceu. O demônio do fogo ao lado tremeu, dizendo que o obedeceria e sairia. Oko veio ver Hibiki deitado na cama do hospital e depois foi embora. E no dia seguinte, a situação não era diferente, pois Hibiki ainda estava inconsciente. Daichi teve dor de cabeça porque não tinha demônios fortes em seu livro. Hinako riu dizendo que isso era limitado por habilidade, o que o deixou muito triste. Nisha e Jingo tinham preparado comida para tratá-los. Para se entenderem melhor, eles se reapresentaram. Eina era uma estudante do primeiro ano da universidade, Jingo era um chefe aprendiz, Hinako era uma coreógrafa, e Daichi e Nisha eram ambos estudantes do terceiro ano preparando-se para os exames de admissão na universidade. Eles de repente riram, sentindo que essa apresentação era realmente interessante. Daichi teve a ideia de que, nesse dia de se tornarem amigos, eles deveriam trocar e-mails uns com os outros. Quando o grupo encostou os telefones para conectar, o vídeo da morte os notificou de um novo vídeo. Daichi, hesitante, pressionou para assistir e dentro estava a cena de todas as suas mortes. Quando o sino tocou, anunciando a aparição do Septentrione, as características recebidas dele eram de que era um demônio completamente forte sem fraquezas. Ele havia acabado de disparar um feixe de luz, causando a destruição de uma série de seus escudos defensivos. Saku disse a todos que se eles a odiassem, poderiam odiá-la porque ela precisava do poder deles para lutar. Apesar de tremerem após assistir ao vídeo de morte, eles ainda não desistiram e iriam para a batalha. Nessa batalha final, todas as tropas seriam enviadas. Hibiki sonhou com sua infância. Lá fora, ele era frequentemente intimidado pelos amigos por causa de sua personalidade introvertida e quieta. Foi então que Daichi apareceu para ajudá-lo a afastar os valentões. Os dois também se tornaram bons amigos desde então. Quando cresceram e se prepararam para se inscrever nos exames de admissão à universidade, seus pais sempre lembravam e obrigavam-no a colocar suas aspirações para a melhor escola, não a escola que ele queria. Depois de ouvir Daichi dizer que faria o que quisesse, ele não se importou mais com as palavras dos pais e decidiu seguir seus próprios desejos. E então ele acordou no quarto do hospital. Lá fora, o Septentrione estava atacando com muita intensidade. O prédio do parlamento foi destruído após uma única ação. Yamato disse aos seus subordinados para transferirem toda a veia do dragão para ele. Em seguida, ele ergueu um escudo mágico para bloquear o ataque do Septentrione para todos. Outros tinham a tarefa de atacar o Septentrione. Todos convocaram seus demônios mais fortes para lutar. Nisha também chamou Loki. Após uma batalha que feriu o Septentrione, ele de repente emitiu luz e se dividiu. Da peça separada, emitiu um som com uma onda estranha que forçou seus demônios a voltar para os celulares. O cientista do outro lado também antecipou isso. Ela convocou um demônio que emitia sons e disse para ele emitir ondas contra as ondas do demônio do norte. Saku recebeu um vídeo de ameaça sobre a morte da cientista e disse para ela sair dali. Mas já era tarde demais. A cientista tinha sido alvo do Septentrione. Ele disparou um raio destrutivo, tirando-lhe a vida. O Septentrione os atacou novamente. Yamato lutou para resistir. Então ele avançou diretamente para atacar com uma onda de choque. Os dois lados continuaram a batalhar, muito tensos. Outros fragmentos do Septentrione perseguiram o restante. Eles dispararam espinhos explosivos ao redor delas. Quando os espinhos explodiram, eles perderam suas vidas. Outro espinho perseguiu o grupo de Daichi. Hinako foi cercada por eles. Ela gritou alto, dizendo-lhes para sair rapidamente deste lugar. Após a explosão, ela também morreu. Quando os espinhos avançaram em direção a Daichi e Nisha, a Fênix de Fogo apareceu para bloqueá-los. Hibiki havia se recuperado e perguntou onde estavam os outros.
Nisha chorou e ele percebeu que todos haviam morrido. Hibiki enlouqueceu e correu para o Septentrione, mas o tigre branco foi morto a tiros, e Yamato do outro lado não estava se saindo melhor e foi derrubado no chão pelo Septentrione. O Septentrione então se uniu, disparando um terrível poder que transformou o chão em um grande buraco. Hibiki e Yamato estavam resistindo desesperadamente. Daichi estava muito irritado, se perguntando por que ele sempre ficava apenas assistindo seus amigos em perigo. Quando Hibiki estava prestes a não conseguir resistir mais, um espírito entrou correndo e afastou o Septentrione. Era um demônio invocado por Daichi. Era o espírito Zack, um demônio de alto nível extremamente poderoso. Quando o Septentrione quis liberar um feixe de luz mágico, foi destruído por Hibiki e Yamato. Eles tinham destruído com sucesso o último Septentrione. Hibiki queria impedi-lo de criar um mundo ditatorial. Ele afirmou que, se tentasse impedi-lo, ele o mataria. Ako sobrevoou, dizendo que não deixaria Yamato matar Hibiki. Ako havia transferido o raio de esperança de Yamato para Hibiki. Ele queria que o novo mundo criado fosse como Hibiki havia dito, então ele iria para Yamato. Ele controlava fios de aço para lutar contra a magia de Yamato. Daichi não entendia por que eles tinham derrotado o Septentrione, mas ainda não estavam em paz. Yamato atualmente não era páreo para Ako. Sempre que era atacado, ele se transformava em um cubo para desviar, porque quanto mais perto ele estava do quartel-general, mais forte Yamato ficava. Então ele tinha traído Ako para lá. Ako tinha essa escolha, porque depois de interagir com Hibiki, ele se sentiu como um humano. Ele também disse que não gostava do mundo que Yamato queria criar. O telefone de Hibiki o notificou das mortes de Yamato e Ako. Ele queria ir até lá para impedi-los. Sako falou, dizendo que iria ajudar o comandante. Embora soubesse que tinha causado muita dor a todos, não importa o que acontecesse, ela ainda ajudaria o comandante, porque no passado ela tinha sido gravemente ferida. Então seu trabalho como agente nacional teve que parar. Naquele momento, Yamato apareceu e lhe deu uma esperança. Então, se ele queria ver um mundo assim, ela o ajudaria. Hibiki recebeu outra notificação do vídeo de morte de Sako. Ele queria detê-la, mas mesmo sabendo que iria morrer, ela ainda iria. Então ela deixou o demônio voador levá-la para Yamato, de volta à batalha entre os dois. Yamato estava em uma situação desvantajosa porque seu demônio ainda estava em processo de regeneração. Ele havia percebido que este dispositivo de invocação convocaria demônios fortes em proporção ao próprio desenvolvimento, e ele havia derrotado o Septentrione número 7. Então, se houvesse tempo suficiente para regenerar, ele poderia convocá-lo. Ako não deixou isso acontecer e continuou atacando. O escudo mágico de Yamato foi destruído. Um fio de aço avançou, perfurando sua perna. Outros fios de aço avançaram simultaneamente. Nessa situação perigosa, Sako correu, usando seu próprio corpo para bloqueá-lo para ele. Ela disse com fraqueza que ele era sua razão de viver e o agradeceu. Yamato ficou comovido e a chamou de tola. Aquele pouco tempo foi suficiente para seu demônio se regenerar. Ele imediatamente convocou seu demônio mais forte. A situação entre os dois lados se inverteu. Ako, após bloquear uma série de socos do demônio, também perdeu a batalha. Yamato queria mudar este mundo porque os tolos o haviam apodrecido além do reparo, e ele seria o único a consertá-lo. Ako perguntou por que ele tinha que carregar tudo sozinho. Ele também acrescentou que Yamato era muito interessante, mas ele não deixaria Yamato matar Hibiki. Ele então usou fios de aço para segurar Yamato e voou para abraçá-lo fortemente. Os fios de aço se enrolaram em volta dos dois. Ako decidiu se sacrificar com Yamato. Quando Hibiki correu, Ako disse adeus e explodiu. Ele estava extremamente triste, sentindo que já havia suportado o suficiente. Inesperadamente, Yamato era terrivelmente formidável. Ele ainda não havia morrido após o ataque final de Ako. O mundo nessa época começou a desmoronar. O vazio também estava gradualmente devorando tudo. Yamato jogou o telefone no chão, convocando um demônio para parar Hibiki enquanto ele entrava no portão de teletransporte para Polaris. Hibiki não era páreo para esse demônio de alto nível. Felizmente, Daichi tinha ordenado ao espírito para bloqueá-lo. Nisha também convocou Loki para ajudar na luta. Os dois disseram a ele para deixar esse lugar para eles, e Hibiki deveria ir rapidamente para a motocicleta. Ele confiou nos dois e montou o tigre branco em direção ao portão. Olhando para Daichi e Nisha feridos lá embaixo, ele segurou as lágrimas e foi embora. Os dois também estavam sendo gradualmente devorados pelo vazio. Ambos estavam gradualmente perdendo a consciência e nem sabiam quem era Hibiki, apenas esperavam que na próxima vida ainda fossem amigos. Hibiki entrou pelo portão e viu Yamato lá. O julgamento aqui foi que os dois lutariam entre si e o sobrevivente poderia fazer um pedido. Ambos imediatamente convocam seus demônios prontos para lutar. O tigre branco e o leão negro correram um contra o outro, mas o tigre branco foi empurrado para trás. Hibiki teve que usar o poder do dragão divino para criar um escudo para bloquear as chamas. Yamato suspirou que agora ele estava tão forte quanto ele mesmo.
Yamato revelou o que sabia, que ambos nasceram com poderes especiais. No final, eles eram apenas peões de entretenimento do deus. Aku também foi atraído para isso por causa de suas emoções. Ele disse que venceria e usaria o poder de Polaris para remodelar o mundo. Hibiki também falou, dizendo que se esse mundo fosse formado, seria realmente ótimo, mas se fosse imposto, então não seria o mundo deles. O melhor mundo seria o mundo anterior, onde amigos tinham lutado juntos para que suas mortes não fossem em vão. Os dois discordavam completamente dos pensamentos um do outro, e só podiam usar a batalha para persuadir o outro. Quando os dois demônios correram para lutar novamente, o tigre branco foi mordido pelo leão negro e jogado para longe. Hibiki perguntou se no seu caminho para remodelar este mundo, ele esteve sempre sozinho. Não era muito solitário? Se ele não se importasse em ter amigos para almejar o futuro juntos, então por que arriscou o perigo para vir a Nagoya para salvá-lo naquele momento? Yamato ainda insistia que ele era apenas uma peça importante em seu plano. Hibiki imediatamente refutou. Se desde o início ele não o visse como um amigo, então o vídeo da morte dele não teria aparecido na máquina dele. Yamato só compartilhou com amigos. Yamato ficou desconfortável ao ouvir que também ansiava por ter amigos. Então ele invocou um demônio e usou uma função especial, fusão de demônios. Um demônio de alto nível foi formado. Quando atacou, Hibiki foi lançado para longe. Até o escudo do dragão divino foi destruído ao tentar bloqueá-lo. Justo quando as coisas pareciam ter parado ali, inesperadamente, Hibiki foi protegido pelo demônio de Daichi. Seu telefone notificou que demônios de seus amigos tinham sido enviados. Yamato ficou surpreso, sem entender como demônios de pessoas mortas poderiam ser enviados. Hibiki ficou encantado, pensando que todos estavam torcendo por ele. Ele imediatamente invocou todos os demônios de alto nível e, em seguida, também usou a fusão. Todos os demônios de alto nível foram continuamente unificados. Finalmente, a última coisa convocada foi o deus Lúcifer. Quando Lúcifer acenou com a mão, imediatamente apareceu um buraco no corpo do demônio de Yamato. Ele ainda tentou lutar e contra-atacar, mas Lúcifer não sofreu dano algum e até se aproximou para abraçar o demônio. Estava tudo acabado. Yamato havia perdido completamente. Hibiki disse a ele que não precisava mais carregar tudo sozinho. A luz do céu brilhou sobre os dois. Hibiki expressou seu desejo. A cena mudou. A Terra havia voltado ao normal. Eles tinham voltado para o dia em que Hibiki esperou por Daichi. Assim como antes, os dois foram a um café e Daichi novamente disse que tinha algo que queria mostrar para ele. Então pegou seu telefone para baixar um aplicativo que estava recentemente popular. Apenas inserindo seus retratos, eles saberiam suas mortes. Os dois então foram para o metrô e encontraram Nisha. Ao contrário de antes, Hibiki falou para cumprimentá-la. Ela viu que eles não eram pessoas más, então veio conversar e concordou em ser amiga deles. Olhando para os dois amigos que sempre faziam o seu melhor para ajudá-lo na sua frente, Hibiki derramou lágrimas de felicidade. Eles receberam um sistema do vídeo da morte. A morte que Hibiki estava determinado a ter seria ser atropelado por um caminhão. Então, quando o trem do metrô chegou, ele não descarrilou mais, mas chegou ao destino normalmente. Hibiki de repente teve algo para confirmar, então ele saiu correndo. Ele se lembrou de seu desejo ao encontrar Polaris. Ele queria um mundo onde as pessoas não precisassem suportar sofrimentos como antes. Após 7 dias naquele mundo, ele percebeu muitas coisas. Os amigos que o acompanharam também estavam levando suas vidas normais. Ninguém mais tinha que suportar a dor da morte. Hibiki correu para o prédio do parlamento, mas foi parado pela segurança. Nesse momento, o carro de Yamato chegou. Ele disse que não o conhecia, mas então olhou para ele e sorriu. Hibiki derramou lágrimas porque Yamato ainda estava vivo. Aku, após muito tempo observando tudo e vendo que o mundo não estava mais em perigo, também foi embora.